Olá, bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa do curso Ômega, gravada para que, enquanto você esteja em sua casa cuidando da sua saúde, não descuida do seu conhecimento. Então, hoje, nas páginas 61 e 62, nós vamos falar sobre numeral. O numeral é uma classe de palavra variável, então observe aqui, ó, é variável e que vai indicar a quantidade exata de pessoas ou coisas. Foca nessa informação, quantidade exata, porque às vezes a gente pode encontrar outras palavras que nos dão noção de quantidade, mas você vai ver que só o numeral dá a ideia de quantidade exata, ok? Ou então não é uma quantidade que a palavra veio nos indicar. Ela veio indicar é o lugar que a pessoa ou coisa ocupa numa série. Daí nós vamos classificar os numerais em cardinais, por exemplo, né? Quando está indicando a quantidade exata, ou às vezes, se a quantidade for dividida, fracionário, ou às vezes multiplicada, então multiplicativo, e se estiver indicando a ordem que os seres ocupam numa série, ordinal. Mas antes disso, você precisa saber que o numeral pode aparecer na frase acompanhando um substantivo ou às vezes substituindo o substantivo. Então, se ele estiver acompanhando o substantivo, você precisará classificá-lo como numeral adjetivo. Então, não estamos dizendo que ele não é um cardinal ou ele não é um ordinal, mas por estar acompanhando o nome, ele tem essa denominação também, numeral adjetivo. Isso é importante porque quando você for estudar análise sintática, existe lá um termo da oração que nós chamamos de adjunta de nominal. E todo numeral que for adjetivo, ou seja, estiver acompanhando o nome, ele é adjunto adnominal. Agora, se o numeral não acompanha o nome, ele está no lugar do nome, então ele é um numeral substantivo. E, como numeral substantivo, na análise sintática, ele sempre será núcleo de um termo. O numeral vem funcionando como o núcleo do sujeito, como o núcleo de um objeto, e assim sucessivamente. Por exemplo, compramos 3 livros novos. Então, logo você vê que a palavra 3 aqui é que indica uma quantidade exata de seres, e esses seres são os livros. Então, isso aqui é o substantivo. Então, aqui você tem um numeral acompanhando o nome quando você diz que tem um numeral adjetivo. Se fosse análise sintática, eu ia dizer que esta palavra 3 funciona aqui como uma adjunta de nominal, porque se ele é numeral adjetivo, é porque ele vem junto de um nome. Nesta outra oração, éramos 6, logo você já vê também que 6 é a palavra que você vai classificar como numeral. Mas você não o vê acompanhando nenhum nome nesta frase. Então, neste contexto, nós dizemos que o numeral, ele é um numeral substantivo, ele é núcleo de um termo aqui, certo? Então, antes de você falar nas outras classificações que vamos ver agora, saiba disso. Se o numeral estiver acompanhando, numeral adjetivo. Se ele estiver substituindo o nome, numeral substantivo. E para classificá-lo em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário, você vai focar na forma que ele indica quantidade ou se estiver indicando ordem. Por exemplo, se ele indica uma quantidade determinada de seres, mas é uma quantidade simples. O que eu quero dizer com quantidade simples? Às vezes, as quantidades podem estar multiplicadas, né? Às vezes elas estão multiplicadas e às vezes as quantidades estão divididas. Então, a quantidade pode ser simples, pode ser uma quantidade multiplicada e pode ser uma quantidade dividida. Daí, então, se a quantidade é simples, o numeral é cardinal. Por exemplo, 1, 2, 3, 10, 20, 25 e assim sucessivamente. Agora, se o numeral indicar for ordem, ou seja, o objetivo do numeral na frase é para marcar a posição que um ser ocupa numa determinada série. Por exemplo, ele ficou em primeiro lugar. Então, eu não estou usando o numeral primeiro para indicar quantidade. O meu objetivo aqui é marcar a posição que um ser ocupou numa determinada série. Então, aí
eu digo que esse numeral indica ordem, por isso ele se classifica em numeral ordinal. Se você usar uma palavra como dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim por diante, você percebe que quando você fala, por exemplo, triplo, o dobro, o quádruplo, né? Você tem uma quantidade que é multiplicada. Por exemplo, dobro multipliquei por 2, triplo é porque multiplica por 3. Então, só de você falar que multiplica por tanto, você está dizendo que estas palavras são numerais multiplicativos. E se você, por outro lado, falar comi meio chocolate, ou 1/3 do chocolate, ou 1/4, ou que seja 2/4 do chocolate, quer dizer, ele foi dividido em 4 partes, você comeu 2, então 2/4 do chocolate. Você observa que estas palavras são numerais, porque elas indicam quantidade sim, mas não é quantidade simples, como vimos lá no primeiro exemplo, então não é cardinal. Não é uma quantidade multiplicada, isso não é multiplicação, então não é multiplicativo. Estas quantidades aqui referem-se a um inteiro que foi dividido em partes, e você tomou ou meia parte, ou 1/3 dela, ou 2/3, não importa, às vezes você tomou 2 partes, né? Foi dividido em 3, você tomou 2, então você tem 2/3, ou 1/4, 2/4, ou 3/4 de um inteiro. Então, quer dizer, estas palavras simbolizam uma quantidade dividida, portanto, numerais fracionários. Às vezes, o numeral, a palavra ou a palavra uma, né? Ou às vezes, uns ou umas podem trazer confusão para a gente, porque a palavra pode ser um artigo indefinido, pode ser um numeral, e já vimos também que também pode ser um pronome indefinido. Mas vamos ver aqui como numeral. Veja bem, nestas frases aqui, que simbolizam um diálogo, nós temos o primeiro personagem, diz assim, ó, quantas flores você ganhou? Quando a pessoa já fala quantas, você já sabe que ela está querendo saber o quê? Quantidade. Então, quando você fala, ganhei uma, mesmo que tivesse a palavra flor aqui à frente, você fala, ganhei uma flor. Então, olha, não vai pensando assim, eu tenho um ou uma antes de um substantivo, então é um artigo indefinido. Seria se não tivesse aqui o contexto da quantidade. Quando eu penso em quantidade, eu penso em numeral. Então, esta palavra foi colocada neste contexto. Então, aqui, ela é numeral. Agora, a pessoa continua te perguntando, agora sim, que flor era? Aí você diz, era uma margarida. Então, agora você colocou o uma ao lado do substantivo margarida, mas não foi para falar de quantidade. Quer dizer, é uma margarida, qualquer uma margarida. Só não definiu que jeito que é essa margarida. Então, pronto, agora ele é artigo indefinido. Então, veja esta observação, olha. O numeral um ou uma pode aparecer em lugar de substantivo. Ele pode aparecer em lugar de substantivo. Olha esse exemplo aqui, ó. Um é pouco, ou então uma é pouco. 3 é demais. Então, você observa que eu estou falando que alguma coisa é pouco e que 3 é demais. Então, esse tanto esse aqui, quanto este 3 aqui, estão no lugar de um substantivo. Está no lugar daquilo que é pouco ou está no lugar daquilo que é demais. Então, está no lugar de um nome. Então, aqui, ele é um numeral substantivo, está substituindo um nome, é numeral. Mas numa frase como esta aqui, ó, ele pode ser artigo indefinido, se ele acompanha o substantivo. Por exemplo, um aluno foi reprovado. Então, você observa que eu coloquei o acompanhando o substantivo aluno, e esse não está querendo indicar, não é a quantidade de aluno que foi reprovado. Eu estou querendo apenas fazer referência a um aluno que eu não defini quem é. Não dei nenhuma característica, nenhuma especificação dele, então esse aqui é artigo indefinido. E ainda poderíamos ter assim, ó,
uns passam. Uns passam, outros não. Agora você observa que esse uns passam e esse outros não. Eu vou circular o outros para te lembrar que a palavra outra é sempre um pronome indefinido e que o um ou uma, uns ou umas também vão ser classificados como pronome indefinido quando aparecerem num contexto como esse, ó, fazendo um paralelo com o pronome outro ou outra, outros ou outras, certo? Então, uns passam, outros não. Então, esse uns aqui está substituindo o nome daqueles que passam, assim como esse outros também está substituindo o nome daqueles que não passam. Por isso que se chama pronome. Então, o um pode ser um numeral, indicando quantidade, ó, aqui, mesmo que ele esteja representando um substantivo, é no contexto de uma quantidade exata. E aqui, um aluno foi reprovado, ele estava fazendo referência a um ser que não foi determinado quem é, qual é. E aqui, ele está substituindo o nome. Então, ele pode ser numeral, ele pode ser artigo, mas ele também pode ser pronome indefinido. Para saber direitinho a diferença, repasse esta parte aí depois, quantas vezes for necessário. Às vezes você vai precisar escrever numerais. E se o numeral for ordinal, você pode ter alguma dúvida. Então, para que isso não aconteça, saiba que nós vamos usar a terminação igésimo em relação às dezenas. Por exemplo, de 20 para frente, que o 10 a gente fala décimo, mas do 20 para frente você vai falar vigésimo, trigésimo, quadragésimo, tá vendo? Quinquagésimo, sexagésimo, até no 90, nonagésimo. Hora que chega, então, aí, ó, pegou todas as dezenas. E o gésimo, né, estava em praticamente todas. Agora, quando passa para centena, então 100 em ordinal já é centésimo. E 200 do centésimo. 300, trecentésimo, mas o 400 já é quadringentésimo. Então, ou seja, hora que entra nas centenas, você vai usar centésimo ou ingentésimo na terminação, ok? Uso dos numerais. Quando em textos oficiais aparecerem numerais, você precisa saber da seguinte regra. Por exemplo, você tem leis, você tem artigos, você tem decretos e tem um numeral à frente dessas palavras. Então, aqui também, lembra que isso aqui, esta regra é só para a linguagem jurídica. Porque quando não for referência à linguagem jurídica, tem uma diferença pequena, mas tem. Por exemplo, então, se aparecerem esses substantivos aí que estão relacionados à linguagem jurídica e um numeral à frente deles, você tem que ler esse numeral em ordinal até o 9 e cardinal de 10 em diante. Então, por exemplo, se você tem artigo e tem um 1 na frente, você não vai ler artigo 1, você vai ler artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, artigo 9º. Agora tenha 10, então agora você já não lê artigo 10º, você lê artigo 10, artigo 11, certo? Então é o parágrafo 2º, porque está antes, tá, né, do 10. Parágrafo 21, que está do 10 para frente, tá vendo? Então, em linguagem jurídica, se aparecerem esses substantivos e o numeral à frente deles, você lê até o 9 em ordinal, marcando ordem. E do 10 em diante, cardinal. Mas agora não é texto oficial, não é linguagem jurídica, mas você vai ter o substantivo, por exemplo, é um substantivo se referindo a reis, papas, ou então é séculos, capítulos, e depois, né, assim sucessivamente. Não é linguagem jurídica, mas aí aparece o numeral à frente. Então, você vai ler
Em ordinal até 10, teve a diferençazinha do anterior, porque na linguagem jurídica, em ordinal vai até o 9, certo? Aqui o ordinal vai até o 10. Por exemplo, Dom João VI. Isso aqui vale 6, né? O V vale 5, o I vale 1, 5 mais 1, 6. Então, eu não vou ler Dom João VI, porque abaixo de 10 eu leio em ordinal. Então, é Dom João VI. Se tivéssemos tido mais reis com o nome João, por exemplo, tivesse mais, vamos contar, Dom João VII, Dom João VIII, Dom João IX, Dom João X, se tivesse mais um, já seria Dom João XI, certo? Porque nós vamos contar em ordinal até o 10, olha só, Carlos, o X vale 10, então eu não vou falar Carlos X, eu vou falar Carlos décimo, porque até o numeral 10, até aquele que vale 10, eu conto em ordinal. Mas, se eu tivesse agora, por exemplo, aqui, Papa, olha só, Papa Pio, aqui, 10 mais 1, né? Então vai dar 12. Então isso aqui vale 12. Mas eu não vou ler Papa Pio 12º, como eu estava lendo até agora. Eu li Carlos X. Eu não vou falar 12º, eu vou falar simplesmente 12, porque fala-se em ordinal só até 10. Então, primeiro, segundo, terceiro, quinto, né? Nono, décimo. Daí para frente é cardinal, 11, 12, 13, 14 e assim sucessivamente. Por isso que eu vou dizer, século XX foi o anterior ao que estamos. Agora estamos no século XXI, por exemplo, aqui ó, nós vamos escrever século XXI, porque 21 é cardinal, e é assim mesmo que se lê acima de 10, desde que não seja linguagem jurídica. Uma observação. Esta regra aí que você vai ler em ordinal até o 10 e em cardinal do 11 em diante, é se o numeral vem antes do substantivo, certo? Se ele vem antes do substantivo. Se o numeral vem, ou melhor, se o numeral vier após o substantivo. Porque se o numeral vier antes do substantivo, a leitura vai ser como ordinal. Deixa eu colocar o exemplo aqui. Já tem exemplo, mas deixe-me escrever outro aqui embaixo. Assim, por exemplo, nós estamos, eu quero dizer que estamos no século, vamos colocar aqui, estamos no século X é 10, mais X é 20, 21. Então, olha, eu vou dizer que estamos no século 21, porque se o substantivo vem antes do numeral, eu sigo aquela regra. Eu sigo a regra de até o 10 é ordinal e do 11 para frente é cardinal. Então, 21 é cardinal, perfeito? Mas, se você trocar isso aqui, ó, trocar a ordem do numeral com o substantivo e fizer isso, ó, estamos no... Aí eu vou escrever o numeral primeiro, lá o mesmo numeral, mas olha, escrevi primeiro, e depois é que eu escrevo o substantivo século. Aí você não vai falar agora que estamos no 21 século, não tem nem jeito de falar. Então, estamos no 21º século. Estamos no 21º século, ou seja, em ordinal. E se você disser, mas não passou de 11 em diante não é cardinal? De 11 em diante é cardinal, vai seguir essa regra, se o substantivo vem antes do numeral. Se o numeral vier antes do substantivo, vai ser sempre ordinal e ponto final, ok? Primeira questão. Em meados da segunda década do século XX, assinale a alternativa cuja data corresponde à expressão destacada. A questão que está te cobrando, qual data que corresponde a meados
da segunda década do século XX. Para responder corretamente à questão, você tem que saber o que é meados. Meados lembra meio, meados lembra metade. Você precisa também ter a informação do que é uma década. Década é um período de 10 anos. E século XX. Século XX é os de 1901 a 2000, certo? Século XX é de 1901 a 2000. Beleza, então, agora vejamos. Se é o que? Uma década vai ter 10 anos, então a primeira década é até 1910, certo? A primeira década vai ser até 1910. A segunda década, veja bem que segunda década é o que a questão está nos pedindo. A segunda década, então, vai ser de 1911 até 1920. Então, aqui, ó, de 1901 até 1910, eu tenho a primeira década. De 1911 até 1920, eu tenho a segunda década. E a questão está me pedindo meados, a metade. Então, perfeito. Se a metade de uma década é 5, porque uma década é igual a 10, então, se tem 10 anos, entre 1911 e 1920, então a metade vai até 1915, porque ó, 1911, 12, 13, 14, 15. Até no 15 eu estou exatamente na metade da segunda década. Por isso a resposta é a letra C. Marque a opção correta quanto à classificação dos numerais a seguir. Então, você tem 400. Quando você já sabe que é um numeral, porque indica uma quantidade. Mas essa quantidade não é dividida. Eu não divido para dizer, né, que isso aqui é a divisão disso ou daquilo. Então, se não multipliquei, então não é uma quantidade nem dividida e nem multiplicada, é uma quantidade simples. Então, quando eu tenho quantidade simples, eu tenho o numeral cardinal. Quando eu digo sexagésimo, eu lembro de 60, mas 60 é o numeral cardinal. Sexagésimo já vai ser, não é cardinal. Sexagésimo vai ser o ordinal correspondente a 60. Então já achamos a resposta, porque sétuplo corresponde a 7 vezes alguma coisa. Então, se é 7 vezes, me lembrou multiplicação, então é um numeral multiplicativo. Assinale qual das alternativas abaixo está incorreta. A página 2, lemos um poema extraordinário. Página 2. Aqui cumpre que nós lembremos de mais uma regrinha que ainda não foi dita. Quando você for falar de número referente a páginas, a livros, a casas, ou apartamentos, por exemplo, número de alguma coisa, mas não tem a palavra número na frase. Mas você vê que está implícito aqui, ó. Está implícito, ou seja, ele não está escrito, mas dá para você perceber nas entrelinhas que está implícito o substantivo, ou seja, está implícita a palavra número. É a mesma coisa de eu dizer a página número, né? Então, eu não posso falar a página número 2, eu tenho que dizer a página número 2. Então, pronto, aqui está o erro, certo? Se você tiver implícito ali a palavra número, aí você tem que concordar o numeral que você vai escrever. Se ele flexionar, você vai ter que concordar com a palavra número. Então, é a página 2, temos um poema extraordinário. Você não diz que leu esse poema na página 2. Você você diz que leu um poema na página 2, certinho?
Então, essa que estava incorreta. Estão faltando 2 páginas do meu livro. Agora, não tem como você falar que estão faltando o número 2 páginas do meu livro. Não tem como você colocar a palavra número na frase. Então, aqui realmente é o numeral 2 certinho. Na casa 501, é a mesma coisa de você falar na casa de número 501. Então, certinho, número 501, concorda com a palavra número, mesmo que ela não esteja escrita, ela está implícita. Na folha de número 32, certinho também. O Estadão é um jornal muito volumoso. Neste domingo saiu com 180 páginas. Aqui não tinha outro jeito de ser diferente. Não tinha como você colocar 180, que não existe mesmo. Aqui é só 180 mesmo, não tem como mudar. Já está certinho. É a letra A mesmo, que tinha uma incorreção. Alternativa em que não há expressão numérica de sentido indefinido. Então, interpretemos o enunciado. Expressão numérica, ou seja, vai ser uma palavra ou palavras que vão indicar quantidade. Então, quando eu falo em numérica, eu penso em quantidade. Mas se disser que é sentido indefinido, quer dizer que essa quantidade não é exata, ok? Então, às vezes, a gente faz uso dos numerais para indicar exagero, uma intenção diferente do que o numeral poderia indicar na realidade. É isso que nós vamos ver aqui, em 4 alternativas, porque eu vou marcar uma onde a expressão numérica, não há expressão numérica de sentido indefinido. Quer que eu veja este filme pela milésima vez. Quando falou milésima vez, tenho certeza que você já interpretou que a pessoa não quer dizer que ela viu o filme 999 vezes e agora vai ver mais uma e completar 1000. Claro que não é isso. Isso é um jeito de exagerar na expressão. Então, essa palavra milésima indica uma quantidade, sim, mas não é a quantidade exata, é uma quantidade indefinida, ou seja, é só força de expressão. Ele foi o 12º colocado na corrida. Aqui não é força de expressão, isso aqui não é um exagero de uma ideia. Isso aqui é o número correto, ou seja, das pessoas que tinham na corrida, eu estou me referindo àquela que chegou depois do 11º. Então, ele foi o 12º colocado, é exato. Então, aqui, não é indefinida, é exatamente isso que eu quero expressar. Ao passo que na letra C, quando diz que esta parede da tua casa tem milhões de buracos, então, se a palavra milhões te levou à ideia de quantidade, com certeza você está sabendo que é uma quantidade indefinida, porque não há milhões de buracos na parede, porque tem certeza que você não contou, certo? É só para dizer que eram muitos. Já pedi mais de 1000 vezes que a turma fizesse silêncio. Nossa, 1000 vezes você pediu? Quem estava contando para você? Contou 999 vezes que a professora pediu silêncio, 1000 vezes, já passou de 1000. Não, de novo, é apenas um exagero na expressão das ideias. É a 100ª vez que explico isso hoje. 100ª vez que explico. Ainda é hoje, não é em um ano que eu estou explicando, em um mês, não, é hoje. Quem estava contando para dizer, completou 100 vezes que você explica isso aí? Não. Também esse 100ª não veio para indicar uma quantidade certa, e sim indefinida. Portanto, letra B é a resposta. Na letra B, a quantidade, o numeral está corretamente indicando aquilo que a pessoa está pensando mesmo. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigada pela atenção.